Oanes é um dos personagens mais enigmáticos da mitologia mesopotâmica. Ele é descrito como um ser anfíbio, com a forma de um peixe, mas com a cabeça e os pés de um homem. Ele teria surgido do Golfo Pérsico e ensinado aos humanos os segredos da escrita, das artes e das ciências. A principal fonte sobre Oanes é o sacerdote babilônico Beroso, que viveu no século III a.C. Em sua obra, Beroso relata que no primeiro ano do reinado de Aloros, o primeiro rei da Babilônia, apareceu no mar da parte da Eritreia um animal dotado de razão, chamado Oanes. Segundo Beroso, Oanes tinha o corpo inteiro de peixe, mas sob a cabeça de peixe tinha outra cabeça, humana, e também pés humanos, juntamente com a cauda de peixe, e falava com voz humana. Ele revelou aos humanos todas as coisas que contribuem para a civilização, como a escrita, as leis, a geometria, a agricultura, a astronomia e a religião. Ele também lhes ensinou a construir cidades, templos e palácios. Depois de passar o dia entre os humanos, ele voltava ao mar à noite. Beroso afirma que Oanes não foi o único de sua espécie a aparecer na Mesopotâmia. Ele diz que depois dele surgiram outros 4 animais semelhantes, que também transmitiram conhecimentos aos humanos. O último deles foi chamado de Odacon, e tinha 4 asas, 2 caudas, uma boca de leão e olhos de fogo. Ele ensinou aos humanos as artes mágicas e os mistérios da natureza. O nome Oanes é a forma grega do acádio Oana, que significa aquele que possui a água. Esse nome também é usado para designar um dos 7 sábios, Apikalu, que eram seres semidivinos enviados pelo deus Ea, o senhor das águas doces e da sabedoria, para instruir os reis e os sacerdotes da Mesopotâmia. Os Apikalu eram representados como homens com cabeça e corpo de peixe, ou como homens vestidos com peles de peixe. Eles carregavam um cesto com símbolos de fertilidade e uma vara com uma flor de lótus que era o emblema de Ea. Eles também eram associados aos números, às medidas, aos calendários e à astrologia. Oanes, portanto, pode ser considerado como o primeiro e o mais importante dos Apikalu, o porta-voz de Ea e o mestre da civilização. Ele era venerado como um deus pelos mesopotâmicos, que lhe atribuíam vários epítetos como o grande sábio, o pai dos deuses e o criador do mundo. Ele era o patrono das artes, das ciências e da escrita, e o guardião dos segredos cósmicos. Ele também era o protetor dos pescadores, dos navegantes e dos viajantes, e o provedor da abundância e da prosperidade. A figura de Oanes inspirou várias lendas e mitos na Mesopotâmia e em outras culturas. Uma delas é a do dilúvio, que foi narrada por Beroso e por outros autores antigos, como Alexandre Polístor e Abideno. Segundo essa lenda, Oanes avisou aos humanos sobre um grande cataclismo que iria destruir a Terra, e lhes ensinou a construir uma grande embarcação, na qual deveriam entrar um casal de cada espécie animal, junto com suas provisões. O herói que seguiu as instruções de Oanes foi chamado de Xisutro pelos babilônios, de Zilzudra pelos sumérios, de Utnapishtim pelos assírios e de Noé pelos hebreus. Depois do dilúvio, Oanes ajudou o herói a sair da embarcação e a repovoar a terra. Outra lenda é a da criação do homem, que foi contada por Diodoro Sículo, um historiador grego do século I a.C. Segundo ele, Oanes e sua esposa, a deusa Derceto, que também tinha forma de peixe, geraram um filho chamado Semíramis, que foi abandonado à beira de um rio. Ele foi encontrado e criado por uma pomba, e depois se tornou a rainha e fundadora da Babilônia. Ela foi a primeira a inventar as muralhas, as torres, os jardins suspensos e outras maravilhas da cidade. Ela também foi a primeira a estabelecer um império, que se estendeu da Índia até a Etiópia. Oanes é um personagem fascinante, que revela muito sobre a cultura e a religião da antiga Mesopotâmia. Ele é o símbolo da conexão entre o mar e a terra, entre o divino e o humano, entre o conhecimento e a civilização. Ele é o deus peixe que ensinou aos humanos tudo o que eles precisavam para viver em harmonia com a natureza e com os deuses. Ele é o mestre da sabedoria, da arte e da magia, que deixou um legado inestimável para a humanidade. Ele é Oanes, o misterioso deus peixe da Mesopotâmia.